Boa noite. Tá, eu vou começar então, hein? Só tem nós dois mesmo, quer dizer, nós três. Vou compartilhar a tela que começar, ó. O pessoal vai entrando depois. É, já tá gravando, pode ir, depois a galera acompanha a gravação. Show. Deixa eu só abrir aqui para compartilhar. Vamos lá então, gente. Separei para falar com vocês hoje, né? Gêneros textuais, né? É importante demais entendermos os gêneros textuais, conhecermos, na verdade, os gêneros textuais, pois isso nos ajuda também, né, na hora de interpretar um texto. Na hora de interpretação, se nós conhecemos um texto, fica muito mais fácil achar o que o leitor, perdão, que o autor ou que a banca vai querer né, em relação a uma prova de vestibular, em relação a uma prova de concurso. Fica muito mais fácil quando nós entendemos, né, conhecemos bem as características daquele texto, certo? O seu formato, tranquilo. Fica muito mais fácil de nós interpretarmos um texto quando nós conhecemos o gênero textual. Só que é uma diferença clara, né, em tipo textual, tipologia textual e gênero textual. Tipologia textual, né, aqui eu coloquei as principais, né? As principais são dissertação, narração, né? A injunção, que é o texto injuntivo, e a descrição. São tipos de texto. Então, vinculados a esses tipos de texto, né, vão entrar os gêneros textuais, que, a meu ver, são quase infinitos, né? Nós temos diversas possibilidades de gêneros textuais que vão se encaixar em cada tipologia textual apresentada. Perfeito? É muito comum quando vocês fazem uma redação para o concurso, para o Enem, por exemplo, o cara falar que vocês não seguiram a tipologia textual. Então, vocês, assim, fica bem melhor, né, nós abarcarmos o geral, né, tipologia. Mas, na verdade, o que o Enem vai cobrar para vocês é um gênero textual específico que vai se encaixar na dissertação, que é a dissertação argumentativa, certo? Então, assim, é importante diferenciarmos tipologias textuais de gêneros. Na verdade, assim, os gêneros vão ter, né, cada um deles a sua característica que vai, né,
vai nos proporcionar, né, encaixá-los em cada tipologia textual específica, certo? Eu só de olhar eu sei quando aquele gênero textual vai se encaixar na dissertação. Eu só de olhar eu sei que aquele gênero textual se encaixa na descrição, certo? Mais devagarzinho aí, para não falar tão rápido com vocês não entenderem, beleza? Então aqui, ó, gêneros textuais, né? São textos de qualquer natureza, literário ou não literários. Modalidades discursivas constituem, né, perdão, textuais são de qualquer natureza, literários ou não literários. Modalidades discursivas constituem as estruturas e as funções sociais, são narrativas, discursivas, né, argumentativas, utilizadas como formas de organizar a linguagem, certo? Então, dessa forma, podem ser considerados exemplos de gêneros textuais, anúncios, convites, né, atlas, avisos, programas de auditórios, bulas, cartas, cartazes, né, comédias, conto de fadas, crônicas. Então, assim, é algo realmente assim, são muitos gêneros textuais que vão se encaixar, que vai nos dar essa possibilidade de, né, encaixá-los, né, em cada tipologia textual. Show? Então, anúncios, convites, convites, atlas, né, avisos, programas de auditório, bulas, né, de remédio, né, que vai se encaixar num texto injuntivo, a bula, né, que vai nos orientar, né, ao que fazer, né, de acordo com o remédio, né, cartas, cartazes, comédias, contos de fadas, crônicas, né, editoriais, que também se encaixa, né, no texto injuntivo, já que não vai, os editoriais vão nos orientar, né, sobre o que vai acontecer, certo? Os ensaios, entrevistas, contratos, decretos, né? O nosso currículo vitae, né? O currículo também é um texto que se encaixa, né, na tipologia descritiva. Então, cada gênero, né, específico vai se encaixar numa tipologia textual. Show? Então, contratos, né, decretos, certo? Discursos políticos, perfeito? Histórias, instruções de uso, né, que também se encaixa na injunção. A história é um texto narrativo, né? Show de bola. Letras de música, leis, né? Mensagens e notícias. Então, cada um deles ali eu posso pegá-los, né, e associá-los, na verdade, portanto, só encaixá-los, né? Eu posso associá-los a um tipo de texto específico. Show? Então, são textos que circulam no mundo, que tem uma função específica para um público específico, né? E com características próprias. Aliás, essas características peculiares de um gênero discursivo nos permitem abordar aspectos da textualidade, tais como a coerência e coesão, de modo que, antes de eleger uma alternativa, deve-se levar em conta o fato de que para cada gênero, né, há uma intenção diferente. Por isso que é importante demais nós conhecemos o gênero. Se nós conhecemos, né, e vocês conhecem muito, né, a dissertação, né, o texto dissertativo, quando o cara coloca, né, uma interpretação de texto e traz para nós um texto dissertativo, fica muito mais fácil, né, quando o cara pergunta, ele cria uma pergunta, né, em cima daquele texto. Então, se o cara pedir a opinião do autor, né, eu já sei que eu vou na introdução, onde nós colocamos a tese, né, a opinião que nós temos em relação ao tema que nos é fornecido. Então, no texto dissertativo, né, a opinião do autor aparece logo na introdução, a tese, né, aparece logo na introdução. Então, assim, fica muito mais fácil quando nós conhecemos, os gêneros textuais. Perfeito? Então, há que considerar ainda conceitos como verossimilhança, né? A semelhança com a verdade, certo? Incluindo nos estudos literários, e que trabalham com o possível, né, dentro de um texto, não necessariamente com o que é real, né? Mas o que se aproxima muito mais da verdade, por isso verossimilhança. Então, por exemplo, torna-se fácil, dentro de um contexto de ficção, aceitar a carta de uma boneca, né, para sua dona, já que a situação permite isso, né, como verossímil, embora bonecas não falem, né, e muito menos escrevam, certo? Isso tem sido cobrado nos concursos, dentro da interpretação de textos, né? Inclusive pedindo a própria tipologia nas alternativas. Então, por isso que é importante. Por isso que essa análise, né? Este conteúdo que cai bastante para vocês, que sempre, né, aparece, né? É importante nós darmos, por quê? Para que você conheça realmente os gêneros textuais na hora de você, se você se deparar com uma questão interpretativa, você conhecendo o gênero textual fica muito mais fácil de entendê-lo, né? E de achar a resposta para a sua banca, perfeito? Então, os gêneros mais cobrados em provas. A carta, nem isso, ó. Na verdade, a carta argumentativa, ela até cobrava, ela era cobrada na UERJ. A UERJ agora definiu que vai também, em seu vestibular, cobrar somente a dissertação argumentativa. Show? Mas há alguns anos, né, a UERJ cobrava também passavam-se alguns anos, né, e a UERJ cobrava a carta argumentativa para diferenciar um pouquinho da dissertação. Show? O que era ruim. Eu acho mais fácil a carta, porque você tem um interlocutor específico, alguém, né, para quem você vai endereçar a sua carta, só que assim, nós estávamos muito mais, quer dizer, os alunos estão muito acostumados a fazer a dissertação argumentativa. Então, quando você muda, né, o gênero textual,
ambos se encaixam na dissertação. É uma carta argumentativa. Você vai escrever uma carta, o formato é de carta, mas você vai usar argumento para convencer o seu corretor, certo? Vai tentar persuadi-lo. A diferença da carta para a dissertação é que na carta você não tem parágrafo, né, a quantidade mínima estipulada, né, de parágrafos para você apresentar, mas é igualzinho. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Você vai ter, né, um interlocutor específico, você vai endereçar a carta a alguém específico, show? Mas também, através de argumentos, você vai tentar convencer o seu interlocutor específico. Perfeito? E a diferença é que você pode se incluir, né? Você pode, né, na carta argumentativa, se incluir, usar a primeira pessoa, coisa que vocês não podem fazer, né, na dissertação argumentativa. Não que vocês não possam fazer. Né? Quanto mais vocês se afastarem do texto dissertativo argumentativo, mais credibilidade ele vai passar para o seu corretor. Por isso que é importante tentarmos usar a terceira pessoa. Eu botei assim, a carta argumentativa aberta ou do leitor são textos que, com a própria nomenclatura revela, pauta-se, né, por persuadir o interlocutor por meio dos argumentos por ela atribuídos. Show? A intencionalidade discursiva é retratada por uma reclamação, né, ou solicitação por parte do emissor no sentido de convencer o destinatário de forma específica, geralmente é na pessoa de uma autoridade ou alguém com poder de decisão. Então é sempre assim, a UERJ trabalhava sempre assim, trazia um tema problemático e colocava dois, né, especialistas, dois intelectuais, né, com opiniões diferentes. Então você iria concordar com um e iria contra a opinião do outro. Então você ia escrever a carta para aquele que você, né, que a sua opinião foi contrária, tentando convencê-lo, persuadi-lo de que o que ele falou, né, não tem cabimento, tentando com argumentos convencê-lo do contrário, né, tentar persuadi-lo, né, usando a sua opinião, os seus argumentos. Perfeito? A fim, né, de que o mesmo possa atender a solicitação, né, hora realizada. No que se refere à linguagem, esta poderá, né, ou não ser totalmente objetivo, mas certamente deverá ser clara e coesa. Então, quanto à estrutura da carta, então é importante entendermos a estrutura como um todo. Se é uma carta argumentativa, a estrutura vai ser de carta. Então, vai ter o local e data, vai ter de cara, né, a identificação do destinatário através do vocativo. Então, vai trazer o vocativo de cara. Estou passando assim, vou passar nas principais, as mais cobradas, né, e também naquelas que vão, em que eles vão elaborar questões, né, interpretativas em cima delas, perfeito? E ao final vamos fazer aí alguns exercícios. Então, né, identificação do destinatário, vocativo é o nome da pessoa, para a qual a carta é endereçada, perdão. Neste caso, o pronome de tratamento ocupa lugar de destaque, dependendo do grau de ocupação ou função desempenhada, né, pela pessoa, para a qual você destinará a mensagem. Perfeito? O corpo do texto, a exposição do assunto em si, de forma a abordar todos os aspectos pertinentes, né, de maneira clara, sucinta e precisa. Perfeito? Igualzinho, não muda muita coisa, não. Na verdade, a carta você não tem aquela coisa, né? Eu gosto muito que vocês façam, desculpa, na dissertação argumentativa, né? 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão, certo? Alguns alunos fazem sempre para mim, né, 5 parágrafos, tranquilo? Coisa que eu não gosto porque o Enem, tratando-se de Enem, né, a conclusão ela vai acabar sendo um pouco maior, já que ela vai trazer uma proposta de intervenção e tem que ser execuível, tem que ser inovadora, aquela coisa, né, cobrada pelo Enem. Então, se você opta em elaborar um texto com 5 parágrafos, né, fica mais difícil você ter bons parágrafos desenvolvidos, né, na parte do desenvolvimento, e aí a conclusão acaba ficando um pouco menor também, já que o Enem cobra especificamente, né, uma proposta de intervenção boa, né, execuível, inovadora, você vai criar algo que ninguém mais criou, perfeito? Então, expressão de despedida, tal, né, procedimento pode variar em se tratando também do grau de intimidade que você tem com a pessoa, certo? Atenciosamente, né? É quando a pessoa tem o mesmo grau, né, de instrução que você, tem cordialmente também, quando a pessoa tem um grau maior que o seu, né, de intimidade maior também, não é de intimidade não, é um grau maior como é que se diz? Informação realmente, certo? Entre os interlocutores, podendo ser mais formal, né, ou denotando certa informalidade, desculpa. Certo? Assinatura do remetente. É muito comum, né, a carta trazer para nós uma assinatura. Show? Você vai assinar ao final. Mas sempre a banca específica, né, a banca vai arrumar um jeito de vocês não se identificarem. Uma vez que não é bom que nós, né, nos identifiquemos uma carta. Na verdade, em texto nenhum, já que o corretor vai ler. Você vai mandar essa carta para o seu interlocutor específico, mas o corretor que vai lê-la. Certo? Então é importante que nós não, né, deixemos claro na carta, né, o nosso nome. Né? Então é um aluno, uma aluna, um estudante, perfeito? Show de bola? A carta pessoal, né, usada entre os interlocutores
com um certo grau de intimidade, mesma coisa, não muda nada. Né? Apresenta estrutura idêntica da carta argumentativa, porém diferencia-se desta por, né, poder apresentar um grau de formalidade maior. Né? Na carta argumentativa, né, que há alguns anos era cobrado na UERJ, né, o grau, né, de formalidade era muito maior. Você não podia usar, não poderia usar uma linguagem informal, uma linguagem mais relaxada. Né? A linguagem tem que ser formal, até porque a redação de vocês ela era sempre, né, analisada, né, por um corretor, por um professor de uma banca. Perfeito? A banca da UERJ. Tá? Porém, diferencia-se desta, né, para apresentar um grau menor de formalidade, né, e menor carga persuasiva. Você não vai tentar persuadi-lo, convencê-lo, como você tem que fazer, e exigia-se isso do aluno na carta argumentativa. Não é isso? Ó? Perfeito? Então, a mesma coisa, local e data, o vocativo, o texto, a despedida e a assinatura como um estudante. Né? Como é uma carta pessoal, mas pessoal normal. Perfeito? A entrevista, nem só características do oral, há entrevistas que são transcritas para a linguagem escrita, como é o caso da ocorrência em jornais, né, impressos ou revistas. Né? O aspecto que incide na diferença entre a modalidade oral e escrita é justamente as marcas da oralidade, visto que a linguagem corporal, como por exemplo gestos, né, interrupção, né, retomada de pensamentos, né, também compõem o perfil do entrevistado. O gênero possui uma finalidade em si, né, que é a informação, né, a estrutura da entrevista, né, isso, ó, certo? Vai ter a manchete ou o título, a apresentação e as perguntas e respostas. Só bem de forma bem rápida, bem passando, mostrar para vocês, né, a estrutura de cada gênero textual. Tá? Então, notícia, né, de cunho jornalístico, né? A informação é o foco principal. Veracidade e objetividade são itens considerados obrigatórios dentro de uma notícia. Né? Estrutura, manchete ou título, né? Título auxiliar que aparece também. A lead, né? Primeiro parágrafo informa quem, onde, quando, né? O que, como e por quê. Né? E o corpo da notícia como um todo. Né? Um texto, né? A notícia é um texto, né? É um gênero textual que vai se encaixar, né? Um texto narrativo, ela vai ter esse intuito de passar, né, trazer veracidade e objetividade, perdão, a quem está lendo, certo? Reportagem. Fabiano, Samira, você tá ouvindo? Oi, acho que a internet dele. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui no WhatsApp. Pera aí, rapidinho, não sai não. Tá bom. Caiu, mas ele tá voltando, gente. Só esperar aí rapidinho.
Fala, meus amores. Foi mal, caiu minha internet aqui. Essa internet é uma bosta. Desculpa o palavreado, né? Chulo com vocês. Mas é muito ruim. Então, não sei se alguns alunos entraram agora, eu estava falando com vocês de gêneros textuais e a importância, né, de nós conhecermos suas características, principalmente na hora de interpretarmos textos, né, dentro dos vestibulares, cobrados, né, assim, para nós, né, pelos vestibulares, certo? Então, vou ter aqui os gêneros mais cobrados, a carta, né, a estrutura da carta é a mesma, diferencia-se que a carta argumentativa, vocês vão, através de argumentos, tentar persuadir, convencer o destinatário específico, vocês vão ter um interlocutor específico, a carta argumentativa, ela vai, né, ela vai se encaixar na tipologia textual, né, dissertativa, já que através de argumentos nós vamos conhecer, tem vários, né, vários gêneros textuais, né, que vão se encaixar na tipologia de dissertação. Então tem a dissertação argumentativa, a carta argumentativa, né, e outros mais, tá? Então a diferença aí, ó, a carta pessoal, né, muda o grau de formalidade, né? Você vai conhecer a pessoa para quem você vai endereçar a carta, diferente da carta argumentativa, né, que assim é um interlocutor específico, vai mandar a carta para aquele intelectual, né, que abordou o assunto de forma que você não concordou, tranquilo? Claro que vai ser um corretor que vai corrigir a sua prova normalmente, beleza? Mas, né, tem que manter o grau de formalidade. A carta pessoal não, vai mandar a carta, né, vai endereçá-la à pessoa que você conhece. Perfeito? Entrevista, né? Características orais diferencia-se também, né, do caso das suas características, pode ser oral ou uma entrevista escrita, certo? Tranquilo? Vai ter, né, manchete ou título como estrutura, apresentação, né, da entrevista, perguntas e respostas. A notícia também é de cunho jornalístico, informação é o foco principal, veracidade e objetividade, né, são itens considerados obrigatórios, né, estrutura, manchete ou título, né, o título auxiliar, vai ter a, né, a lead, né, vai ser o primeiro parágrafo informando quem, né, onde, quando, né, o que, como e por quê, e o corpo da notícia em si. Perfeito? A reportagem vai ter a mesma estrutura da notícia, porém com maior liberdade de interação, né, e tomada do ponto de vista. Perfeito? A resenha crítica, né, também é de cunho jornalístico. A resenha crítica é uma descrição minuciosa que compreende certo número de fatos. É a apresentação do conteúdo de uma obra. Isso aqui a gente faz, né, eu fazia muitas resenhas críticas, né, na faculdade, principalmente, né, diante das leituras. A internet está muito ruim, cara. Tá horrível. Estou tentando cair de novo. Estão me ouvindo bem, não estão? Não caiu não, né? Estou aqui com vocês. Então, a resenha crítica, desculpa, também tem um cunho jornalístico, né? De conteúdo de uma obra consiste na leitura, resumo na crítica e na formulação de um conceito de valor do livro, feito por cientistas ou por nós, estudantes mesmo. Perfeito? Então, fazia muitas resenhas críticas na faculdade, né? Que tinha um cunho crítico, né? Nós tínhamos que criticar, né? E fazer a leitura, aquele resumo. Foi importante porque nós aprendemos a entender, né? Para resumir o livro, entendê-lo, né? Assim por diante, até prepararmos aula. Então, abaixo-assinado, né? Texto para finalidade de reivindicação. Também o gênero textual, falei que vocês são quase infinitos, né? Os gêneros textuais que nós temos, perfeito? As tipologias são finitas, né? Os gêneros textuais são infinitos. Show? Então, abaixo-assinado, texto, né, que tem a finalidade de reivindicação, estrutura vocativo. Eu vou também, né, colocar o vocativo, o corpo do texto como um todo, reivindicando algo que nós queremos, né, local, data e as assinaturas. Né, o abaixo-assinado vai trazer para nós assinaturas, é importante que elas apareçam, né, já que constitui um abaixo-assinado. Perfeito? Anúncio classificado, né, o gênero textual denominado anúncio classificado possui uma característica que lhe é, né, intrínseca, a persuasão, certo? Como finalidade discursiva, pauta-se por divulgar algo. O objetivo é realmente persuadir o interlocutor, né? É um gênero textual, né, ligado à descrição, você vai descrever, né, o anúncio como um todo, então ele vai se encaixar, né, eu posso associá-lo, né, à descrição como tipo de texto. Show? O objetivo é realmente persuadir o interlocutor com vistas a satisfazer tal impressão. Então, eu vou anunciar alguma coisa aqui. Entre em contato com quem colocou o anúncio. Eita ferro. Artigo de opinião, né? Esse é um gênero Oi, textual que se professor. encaixa. Fala, meu filho, tudo bem? Oi, já cheguei aqui, tá? Eu ia Valeu, mandar boa mensagem noite. pro, eu ia mandar mensagem pro senhor, mas só que a mensagem
não caía no Show negócio. de bola. Aí Que eu bom que tá aí. resolvi falar pelo microfone mesmo. Tá bom. Seja bem-vindo aí, tá? Qualquer coisa me pergunta aqui. Isso, muito obrigado. Por nada. Então, artigo de opinião, né? Esse é um gênero textual que vai se encaixar na dissertação, né? No tipo de texto, né? Dissertativo, tranquilo? Então, apresenta a origem jornalística, com características também dissertativa, já que visa, né, a dar... Lembrando que o visar, né, é igual... Isso aqui é coisa boba de quem gosta de língua portuguesa. Não visar é igual almejar, pretender, querer, rege preposição a. Show de bola, mas o verbo, na verdade, assim, diante do verbo no infinitivo, nem precisamos colocar. Eu coloquei, né? Visa dar opinião sobre certo assunto, por isso tendo como estrutura uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão. A estrutura parecida com o texto dissertativo, né? Vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Show? É um artigo de opinião, vou opinar, né, a respeito. Tranquilo? E-mail, né? Isso e-mail também configura-se como gênero textual, certo? Show, que ficou no lugar da carta, né? A carta ficou ultrapassada, né? E o e-mail, né, a substituiu. Perfeito? Então, o termo e-mail, né? Redução de eletrônico de e-mail, né? Significa correio eletrônico. Tem por função designar tanto a mensagem enviada por meio da internet quanto, né, o endereço para qual enviamos a mensagem. Normalmente, costuma obedecer ao seguinte padrão. É o nome do provedor, né, .com.br, o nome, @provedor, desculpa, .com.br, no qual o nome se refere ao usuário, o símbolo arroba informa, né, ao computador que o conjunto das informações é endereço de e-mail, provedor é a empresa que possibilita o acesso à internet mediante o pagamento de uma taxa, aquela coisa toda, perfeito? Show de bola? Então aqui eu vou passar meio que rápido para não perdermos tempo. O relato pessoal, né, experiências cotidianas, trata-se de uma narração, né, ele se encaixa no texto narrativo. É um relato pessoal que eu vou narrar experiências vividas por mim, né, ou por outras pessoas no cotidiano. Relato pessoal, perdão. Né, eu vou relatar experiências vividas por mim. Então trata-se de uma narração. Portanto, partindo desta prerrogativa, temos que o relato pode se tratar de um discurso condizente a experiências pessoais. Perfeito? Geralmente é narrado em primeira pessoa, no qual os verbos se encontram no presente ou no pretérito, né, o passado. E a linguagem pode variar, podendo adquirir um caráter, né, tanto formal quanto informal. Tudo dependerá do grau de intimidade existente também entre o narrador e os seus respectivos interlocutores. Perfeito? Show? Então, texto prescritivo, né, e texto injuntivo, uma modalidade de gênero muito comum a todos nós, cuja finalidade discursiva cumpre o papel de nos instruir acerca de um determinado assunto. Dessa forma, há dois tipos de texto que serão retratados aqui com o intuito de explicar as características que os demarcam, né? São eles o texto prescritivo, chamado também, né, texto descritivo e o injuntivo. Chamado texto prescritivo, que nos remete à noção de prescrever, trata-se de algo que deve ser cumprido à risca, cujas instruções são inquestionáveis, ou seja, devemos segui-las ao pé da letra. Digamos assim, né, trata-se depois de uma imposição de natureza coercitiva, cujos exemplos se manifestam por, né, as cláusulas redigidas mediante a um dado contrato, as regras proferidas mediante, né, os pressupostos gramaticais, né, são textos prescritivos, né, e injuntivos, perfeito? As instruções manifestadas na maioria dos editais dos concursos públicos. Então, a tipologia textual, né, prescritiva ou injuntiva vai trazer para nós, né, alguns gêneros textuais que se encaixam, né? As cláusulas redigidas mediante um contrato, né, vai se encaixar, né, num texto prescritivo ou injuntivo. As regras proferidas, né, mediante um pressupostos, né, gramaticais. As instruções manifestadas na maioria dos editais dos concursos públicos. É importante que vocês leiam sempre, né, os editais de concurso, que ali vão aparecer as leis que vão, na verdade, prescrever o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? A redação do Enem, a caneta somente é preta, só posso escrever com a caneta preta, certo? Tem muito detalhes ali, o título ali é facultativo, eu posso colocar ou não. Se eu não colocá-lo, não vou perder ponto, porque eu não pode tirar ponto meu quanto a isso. Show? Tem várias coisas que aparecem no edital que são importantes para nós. Os discursos revelados nos artigos da Constituição ou do Código de Processo Penal também se encaixa, né, em um texto, né, prescritivo ou injuntivo. Show? Já o chamado, texto prescritivo. Já o chamado injuntivo, né, de semelhante finalidade, né, instrução, instrui, né, nos instrui. Então a bula de remédio se encaixa aí, né, as receitas culinárias, né, isso é prescritivo, vai prescrever, vai nos orientar, né, tem que ter natureza coercitiva, tranquilo? Já o texto injuntivo vai, na verdade, né, nos orientar, né, passar-nos instrução. Show? Já não apresenta esse caráter coercitivo, né? Já vista que apenas induz o interlocutor a proceder desta ou daquela forma. Assim,
torna-se possível, né, substituir um determinado procedimento em função de outro, como é o caso do que ocorre com os ingredientes. Aqui eu posso trocar, né? No texto prescritivo, não. Tem que seguir aquilo ali. Então, os pressupostos gramaticais, né? As cláusulas de um contrato tem que segui-las. Se eu fugir, eu tenho que pagar alguma coisa, você der, e assim por diante. Show? Então, a mensagem revelada pela maioria dos livros de autoajuda, né, tem essa função de nos instruir. Perfeito? Ó. O discurso, né, manifestado mediante um manual de instrução, as instruções materializadas por meio de uma receita culinária, certo? Ó. Show de bola? Então, assim, coloquei os principais, os que mais aparecem para nós, né, nas provas vestibulares. Tranquilo? Eu pude listar diversos, né? Uma vez que a tipologia diferencia-se dos gêneros, nós temos principais aí, né? Eu coloco assim 4 principais tipologias textuais e dentro delas, né, se encaixam os gêneros textuais específicos, né? Por exemplo, eu tenho a dissertação, eu vou encaixar ali a dissertação argumentativa, né, a carta argumentativa, né, o artigo de opinião, perfeito? Eu tenho um texto narrativo, então tem várias notícias, né? É o relato pessoal, certo? Então tem diário, então tem vários gêneros textuais que vão se encaixar na narração. Show, assim também como descrição. Eu cheguei a um restaurante, né, vai ter o cardápio. O cardápio é um texto descritivo, né? Eu vou ler, eu vou anunciar alguma coisa, um anúncio do jornal, por exemplo, né? Também é um texto descritivo. Vou descrever o meu currículo vitae, né? Currículo vitae, expressão latina, né? Currículo da vida, certo? Vai trazer também descrição de onde eu passei, por quanto tempo eu fiquei naquele trabalho, né? A minha orientação profissional, né? Onde eu me formei. Então, tá bem, é um texto totalmente descritivo que vai se encaixar na descrição. Então, as tipologias, né, vão trazer para nós os gêneros específicos vão se encaixar. Então, tem alguns autores, especialistas, separam também o texto injuntivo ou prescritivos como tipos de textos, perfeito? E dentro deles, nós podemos apontar, né, alguns gêneros textuais específicos. Show de bola? Então, a gente viu ali, né, que um contrato, por exemplo, é um gênero textual que se encaixa no texto, tipologia prescritiva, certo? Os pressupostos, a gramática, por exemplo, estou aqui na minha frente aqui, ó, a gramática do Bechara, né? Lições de português pela análise sintática. Se encaixa realmente num texto totalmente, né, prescritivo, vai prescrever, né, de maneira coercitiva o que eu vou fazer ou não, né? Como é que eu vou proceder em relação à nossa língua materna, perfeito? Show? Então, o edital de concurso, é aquilo que vocês têm que seguir, que eu não posso mudar. Show? Já o injuntivo, né, tem semelhante finalidade, né, também de instrução, já não apresenta esse caráter coercitivo, não. Eu posso, né, substituir uma coisa pela outra, em função de outra, não seguir aquilo ali à risca, como eu tenho que fazer num texto prescritivo. Show de bola? Aí coloquei assim, né, começar a fazer conhecer os exercícios. A carta de caminha, né, que vai apontar para nós ali, né, o quinhentismo, né, a chegada dos portugueses ao nosso país, né, e de cara, né, a carta mandada, enviada ao rei Dom Manuel, né, trazia, né, fazia uma descrição do local, né, um texto totalmente descritivo, certo? Então a carta de caminha, de ponta a ponta é toda praia rasa, muito plana e bem formosa. Pelo sertão, né, apareceu-nos, né, do mar muito grande, porque a estender a vista não podíamos ver senão a terra e arvoredos, né? Parecendo-nos terra muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro, nem as vimos. Mas a terra em si né, é muito boa de ares, então frios e temperados, né? Como os entre Douro, né, e Minho, tá? Relatando, comparando com o lugar lá, certo? Ó, porque neste tempo de agora, assim os chamávamos, perdão, assim os achávamos, né, como os de lá. Águas são muitas, né, infindas, de tal maneira graciosa que, querendo aproveitá-la, dar-se-á, os homens óculos aí bonita, né, dar-se-á nela Gente, caiu de novo? Caiu, né? Acho
Eu vou encerrar aqui porque já faz 37 minutos. Aí a gente entra na segunda, então. Tá